Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário, seja bem-vindo, prazer te encontrar aí novamente, fico sempre muito feliz, agradecido a Deus por cada um que tem chegado aqui nesse canal, para juntos nós estudarmos a Bíblia. Louvo a Deus pela sua vida, pela sua companhia diária aqui nesse canal. Nós estamos aqui todos os dias estudando a Bíblia, versículo por versículo, e é sempre muito bom ter você aí do outro lado para esse momento em que nós passamos aqui juntos, nesse tempo devocional, compartilhando da Palavra de Deus. Espero que você já tenha feito a sua inscrição no canal, aqui embaixo, clicando em inscrever-se, que esteja compartilhando os estudos. Essa interação é sempre muito importante. Quero te convidar agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Muito bem, nós estamos seguindo aqui em 1 Coríntios, falando sobre, dentro do uso da liberdade cristã, liberdade da graça, né? Paulo está tratando com aqueles irmãos de Corinto sobre esse fato, exortando aqueles irmãos a estarem atentos, né, com a sua vida cristã, dentro desta experiência cristã que deve ser balanceada com a preocupação. Estar de sobreaviso, estar atento, né? Paulo já falou com eles que privilégio não significa sucesso. A pessoa ter privilégios na vida cristã não é uma garantia de sucesso. Paulo adverte também que um bom início não é a garantia de um final feliz. Paulo falando sobre começar bem e terminar bem, não é? Cuidado com os pecados, e ficamos muitos dias aqui falando quando Paulo lembra o povo de Israel na peregrinação, né, que viu muitos sinais e fracassaram, não é? Foram reprovados por Deus naquela jornada. Hoje a gente vai pensar um pouquinho, Paulo ensinando que Deus pode nos capacitar para nós vencermos a tentação, se permanecermos fiéis à sua palavra. Paulo vai estar tratando sobre esse assunto. A tentação é a realidade, né? As provações nós passamos e Deus nos ajuda, mas nós precisamos permanecer fiéis à palavra dele. Hoje nosso texto está em 1 Coríntios 10, baseado, né, do versículo 13 ao 22. Capítulo 10, versículos 13 ao 22. Nós precisamos prestar muita atenção para as palavras do apóstolo. Ele diz assim no verso 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Irmãos, esse versículo ele é muito falado, muito usado, e o contexto dele, agora você está sabendo dentro de qual contexto Paulo usou esse versículo, né? Falando com aqueles irmãos de Corinto que estavam dispostos a muita coisa. Sabe, meus amados irmãos, Deus permite que nós sejamos tentados ou provados. E se usa essas duas expressões para falar desses versículos, e há uma razão para se usar isso. Por quê? Porque Deus sabe que até onde nós podemos suportar. E essa palavra tentação mencionada nesse versículo é uma palavrinha grega peirasmos, que significa, né, que está muito mais próxima da palavra teste do que da palavra tentação. Então, por isso que você vai ver algumas traduções usando a expressão tentação e outras provação. Essa palavra grega usada aqui, ela é muito mais próxima de provação do que propriamente dita de tentação. A tentação tem uma conotação negativa para nós. É algo que colocado no nosso caminho para nos fazer pecar, a tentação. Enquanto a prova é algo que Deus permite na nossa vida para nos depurar, para purificar, para fortalecer. Então há essa distinção entre tentação e provação. A tentação é algo no nosso caminho para nos fazer pecar.
Agora, a provação não. É Deus que permite muitas vezes para nos provar, para nos purificar, para nos fortalecer. Então, a Deus não tenta ninguém. Deus não vai colocar nada na nossa vida ou permitir nada na nossa vida para nos fazer cair, para nos fazer pecar. Não, Deus não faz isso. Agora, quando Deus permite uma prova ou uma provação em nossa vida, tem o objetivo de nos fortalecer, de nos conduzir à vitória, de nos moldar, de nos fazer crescer. Paulo não diz que Deus vai prová-lo, mas com a prova ele vai prover o livramento, não é? Às vezes nós queremos ficar livres da prova, mas Deus permite essa prova muitas vezes para nos fazer crescer. Ele nunca disse na Bíblia que a gente vai ser livre de provação, mas Ele vai estar conosco na provação. Ele vai nos guardar na provação. Se você olhar a Bíblia, Deus não impediu que os 3 amigos de Daniel fossem jogados naquela fornalha. Deus não impediu, não é? Melhor dizendo, que os 3 amigos de Daniel fossem jogados na fornalha. Deus não impediu que o próprio Daniel fosse jogado na cova dos leões. Deus não permitiu, não impediu que Pedro fosse lançado na prisão. Ou seja, Deus não os livrou da prova, mas Deus os livrou na prova. Deus livrou os 3 amigos de Daniel na fornalha. Deus livrou Daniel na cova dos leões. Deus abriu as portas da prisão onde Pedro estava. Então, o Senhor, muitas vezes, Ele não impede que nós sejamos provados, mas Ele nos livra na provação. Isso é algo maravilhoso pensar, não é? É algo assim muito precioso. O Senhor às vezes permite que nós sejamos provados, mas eu, permanecendo fiel ao Senhor, fiel à sua palavra, eu tenho condições de vencer na provação. Que essas palavras possam nos fortalecer, nos animar, sabendo, Deus sabe até onde eu posso ir, Deus conhece a minha força, e se Ele permite a provação, Ele vai estar conosco nela. Ele vai trazer um escape, Ele vai trazer uma saída. O que eu não posso é desesperar, o que eu não posso me afligir. Eu preciso acalmar o meu coração e descansar no Deus que é fiel para me guardar na provação. Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.